Então, pessoal, esse aqui é o Portal de Colônia. É uma cidade que começou com uma fortaleza erguida pelos portugueses no século 17 e ao longo da história houve uma grande disputa entre Portugal e Espanha pelo domínio dessa região aqui, porque é justamente a região oposta à Argentina, a Buenos Aires, e que fazia a proteção do Rio da Prata, porque no passado esse rio ele foi muito cobiçado por conta que era uma forma de escoar as mercadorias que vêm da América pelo Rio da Prata. Portal de Colônia é uma verdadeira volta ao tempo, né? Volta ao século 17. Olha só o padrão colonial. Olha só, dá para perceber um detalhe interessante. Aqui provavelmente se encaixava uma viga de madeira e a viga ela encaixava aqui e descia e fechava o portão da cidadela aqui, da cidade da Fortaleza de Colônia. Então, dá uma subidinha aqui para ver o canhão, a parte da defesa da fortaleza. Só que acho que eu subi pelo lado errado. Pera aí que eu vou. O rio faz a curva bem aqui nesse ponto de Colônia. Como vimos anteriormente na série Costa dos Fortes, coube a Martim Afonso trazer o projeto de colonização portuguesa ao Brasil. Recebeu nessa partilha a porção mais ao sul dos domínios portugueses, a capitania de São Vicente. Era desejo da coroa portuguesa se estabelecer no Rio da Prata para a exploração e defesa do interior do continente. Martim Afonso pretendia se instalar na margem esquerda do rio e fixar os domínios portugueses por ali. Porém, sua embarcação naufragou próximo a Cananéia e o plano não foi levado adiante. Foi somente no século seguinte, em 1679, que Portugal retomou o plano de fortificar a margem esquerda do rio e consolidar os domínios na região. Coube ao capitão-mor Dom Manuel Lobo a iniciar o estabelecimento da colônia de Sacramento em 22 de janeiro de 1680. A primeira fortificação era simples, apenas um polígono quadrangular. A ocupação desagradou imediatamente a coroa espanhola, que atacou e dominou a fortificação. No ano seguinte, em 1681, foi devolvida a Portugal pelo Tratado Provincial de Lisboa, desde que não fosse mais erguida nenhuma construção por ali. Colônia do Sacramento, apesar de estar inserida no território uruguaio, pertence na verdade à história da América Portuguesa, onde se insere também a história colonial do Brasil que estamos vendo na série. Agora vocês imaginam um contexto, grandes navegações, mais ou menos fantasiando um pouco como Piratas do Caribe, né? E aí você numa fortificação dessa aqui, esperando a todo instante por um ataque inimigo, porque era isso que acontecia, era isso que a pirataria fazia, e era assim que as coroas defendiam as suas posições. Para Portugal era muito importante garantir esta posição aqui, porque, como eu disse anteriormente, o Rio da Prata era uma forma de escoar as riquezas. E do outro lado, lá daquele lado a gente tem Buenos Aires, que era a concessão da coroa do vice-reino da Prata, que era a parte da Espanha. Então essa região aqui, ela foi disputada ao longo da história entre essas duas nações, inclusive entre a Inglaterra também, em um determinado período da história. Durante 2 séculos, Portugal e Espanha disputaram a verdadeira localização do Tratado de Tordesilhas. Colônia do Sacramento representa essas disputas, onde a intenção de Portugal era estabelecer seus domínios até a margem do Prá. Até a virada do século XVII,
O local foi um importante entreposto de comercialização entre as possessões de Portugal e Espanha. Por que exatamente aqui nesse local? Se vocês pegarem a geografia, vocês vão perceber que há uma curva, uma ponta, digamos assim. Então é um local estratégico, um local por onde necessariamente as embarcações precisariam passar, né? Então Portugal não escolheu à toa este local, essa região aqui. Esse local ele escolheu sim aonde faz uma curva, digamos assim, onde o Rio da Prata faz uma certa curva para o interior. No passado, toda essa região aqui deveria ter muralhas mais altas, acompanhando aquela muralha de lá, porque eles não iam proteger só aquela face, eles iam proteger essa aqui também. Então dá para perceber os resquícios, o que restou das muralhas de proteção de Colônia del Sacramento. Cara, esse canhão deve ter história, hein? Olha só. Quanta guerra ele já deve ter passado. Quando o rei II da Espanha morreu e não deixou herdeiros, uma grave crise na Europa se instalou, pois subiu ao trono o Duque de Anjou, neto de Luís XIV. Tamanho poder, com as coroas da França e da Espanha aliadas, gerou temor na Inglaterra e nas demais nações da Europa. Em 1701, teve início a Guerra de Sucessão Espanhola, que acabou se estendendo também para a Colônia do Sacramento. Após o Tratado de Utrecht, a colônia voltou para Portugal em 1715. O tratado não definiu claramente quais eram os limites dos domínios portugueses. Para os espanhóis, o território era importante e cabia aos portugueses somente o perímetro da fortificação. Para os portugueses, toda a banda oriental do rio pertencia à sua coroa. Para resolver a questão, foram enviados ao local os padres jesuítas Diogo Soares e Domingo Capaz. O segundo logo regressou, mas Diogo seguiu com sua missão de fazer o levantamento topográfico da região. Depois disso, a coroa espanhola conseguiu manter a população de Colônia reclusa no perímetro delimitado pela artilharia da praça. A disputa por Sacramento seguiu pelo século XVIII, marcado por conflitos e tratados, para finalmente pertencer definitivamente aos domínios espanhóis, mas não por muito tempo. O legal de vir para esses lugares aqui é que você, observando a arquitetura e como está tudo muito preservado, você consegue imaginar como era o cotidiano na época e também entender um pouco do nosso próprio passado, porque aqui, como aqui é uma colônia portuguesa, o mesmo padrão, a mesma arquitetura, as mesmas construções também foi utilizada no Brasil, né? Em cidades como, por exemplo, Santos. Mas tem que ser. Nossa, a vista aqui vale muito a pena. Com esse mapa aqui a gente consegue, por exemplo, explicar a paisagem do Alto do Farol. Nós estávamos aqui e na outra margem, ao fundo, infelizmente não vai dar para vocês verem pela câmera, mas é possível ver sim a olho nu o outro lado da margem, que já é Buenos Aires, que já é a Argentina. Então vocês podem perceber aqui a grandiosidade do Rio da Prata, que vem lá do interior do continente, passando pelo Brasil, passando pelo interior da América, se desaguando aqui nessa região, por isso que ela era tão cobiçada. Aí a região do meio do rio aqui é uma zona comum e eles delimitaram uma franja costeira do lado do Uruguai e do lado da Argentina.